Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 49. Diz assim: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. Quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que vim para dar a paz à terra? Não. Eu vos afirmo, antes divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Palavra do Senhor Deus. Palavra do Senhor Deus, uma palavra conhecida, que Jesus deixou muito bem claro. Jesus disse o seguinte: olha, vocês estão achando que eu vim aqui nessa terra para trazer paz, para instaurar, para inaugurar um reinado de paz e amor? Vocês estão pensando que eu vim fazer isso? Vocês estão enganados. Porque eu vim trazer fogo e dissensão aqui nessa terra. Então muitos podem entender, poxa, então Jesus veio para criar confusão aqui na terra? De uma certa forma, sim. Porque ele explica o motivo da confusão. Ele diz, olha, daqui em diante vai ter confusão. Por quê? Porque ele vai dizer, os que assumirem uma fé em mim, que no caso é Jesus disse, os que me assumir vão ter problema com os que não me assumirem. Vão ter problema. Isso vai ocorrer até mesmo na família, até mesmo entre os familiares. Jesus diz, olha, pais vão se levantar contra filhos, e filhos vão se levantar contra os pais. A nora vai se levantar contra a sogra vai se levantar contra a nora. Olha, os inimigos dos homens serão seus próprios familiares. Então Jesus diz claramente, olha, não é porque eu vim que vai haver uma paz aqui nessa terra que vai caminhar tudo certinho, não. Ele diz, olha, eu vim para trazer confusão, eu vim para trazer fogo e espada, porque aqueles que me assumirem como Senhor e Salvador, vai começar a ter problema. Vai começar a ter problema, até entre os familiares. Então, eu lhe pergunto, meu amigo e minha amiga, será que Jesus mentiu? Será que Jesus mentiu quando ele disse isso? Ou será que Jesus disse a verdade? Por que eu lhe pergunto? Porque por muitas das vezes, a pessoa, ela professa uma fé cristã, ela professa uma fé no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas ela está sendo amada por todos. Aí você me diz, poxa, mas onde é que está o problema se ela é amada por todos? Onde é que está o problema? O problema está na Escritura. Porque a Escritura Sagrada diz, e odiado de todos sereis por causa do meu nome. Então preste atenção. Uma pessoa que realmente ela é de Deus, que realmente tem um Espírito de Deus, ela é odiada aqui nessa terra. Ela não é amada, não. Ela só vai ser amada por pessoas que têm o mesmo Espírito. Mas as pessoas que não têm o mesmo Espírito vai odiar. Inclusive os próprios familiares que não têm o mesmo Espírito vai odiar.
Jesus disse claramente, ele disse, olha, pais se levantarão contra os filhos, e os filhos se levantarão contra os pais. Olha aí. Pelo menos foi o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse, olha, a nora vai se levantar contra a sogra vai se levantar contra a nora, irmão contra irmão, claramente. Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, nora contra sogra. Guerra. Guerra até na família. Aí você vem me dizer que você é amado por todos e por todas aqui nessa terra. Então, meu amigo e minha amiga, você que professa uma fé cristã, você que professa uma fé no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que você é amado e amada por todos em sua volta, comece a se despertar, hein? Comece a se despertar, a entender por que todos te amam, por que todos te adoram. Porque de acordo com os textos sagrados, o verdadeiro cristão que recebe o verdadeiro Espírito de Deus, ele é odiado pelas pessoas do mundo. Odiado mesmo. Causa ódio. E odiado de todos sereis por causa do meu nome. Aquele que assume Jesus incomoda. Incomoda. Aquele que recebe o Espírito de Deus, ele incomoda muita gente. Ele incomoda. A luz dissipa as trevas não suportam, causa incômodo. É mais ou menos assim. Vamos trazer para algo do nosso dia a dia. Imagina você deitado num quarto, está todo escuro, e alguém acende a luz na sua cara. Uma luz muito forte, ou abre a janela de repente. Exemplo, aquele claro, você do nada, não vai te incomodar a visão? Incomoda, até os animais são assim, se eles estiverem no escuro, você acender uma luz na cara deles, eles vão incomodar. Inclusive, há caçadores que pegam passarinhos desta forma. Eles estão à noite dormindo, eles batem o farol no olho do pássaro, do pombo, ele fica paralisado. Por quê? Incomoda. Assim é o mundo espiritual. O Espírito de Deus incomoda mesmo. Vai incomodar. Nunca na história uma pessoa que realmente era de Deus foi amado pelo mundo. Nunca na história. Os profetas eram odiados, os apóstolos eram odiados, o próprio Jesus era odiado. Era odiado. Agora, você vai ver as pessoas que gostavam dos profetas, você vai ver as pessoas que gostavam dos apóstolos, você vai ver as pessoas que gostavam de Jesus. Você vai ver que era a minoria. Essas pessoas gostavam deles por quê? Porque tinham o mesmo Espírito. Porque tinham o mesmo Espírito de Deus. Então, quando a pessoa tem um Espírito de Deus, ela vai gostar da pessoa que tem um Espírito de Deus e também da que não tem um Espírito de Deus, porque o Espírito Santo é amor. Mas a pessoa, quando não tem um Espírito de Deus, ela não gosta da outra pessoa que tem um Espírito de Deus. Ela pode até disfarçar, mas ela não gosta. Ela se sente incomodada. Ela pode disfarçar, ela pode sorrir, ela pode dar um abraço disfarçado e dizer até que gosta. Mas no fundo ela não gosta. No fundo ela odeia. E mais cedo ou mais tarde, a verdade vem à tona. Vem à tona. Então, meu amigo e minha amiga, você que professa uma fé cristã, você que professa uma fé no Deus de Abraão, no Deus de Isaque, no Deus de Jacó, se você é uma pessoa amada por todos, comece a se despertar. Comece
a meditar nos textos sagrados e dizer, pô, peraí, eu sou amado por todos que estão em minha volta, todos gostam de mim, todos me adoram, inclusive os que não professam uma fé no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, me adora, me ama. Olha, se desperte para o evangelho, porque tem alguma coisa de errado aí. Você diz, poxa, mas não é normal. O que é normal para a sociedade não é normal para o evangelho. Não é normal. Por quê? Porque Jesus disse claramente, olha, vai se levantar pai contra filho, filho contra pai. Agora, se o pai e o filho tiver o mesmo Espírito, o Espírito Santo, não vai se levantar, vão se dar bem. Mas o que Jesus disse? Olha, vai virar guerra nessa terra. É divisão, é fogo, é espada. Porque não vão suportar. As pessoas que não tiver o Espírito de Deus, ela não vai suportar, Jesus disse, os que têm o verdadeiro Espírito. É por isso que nós temos que nos despertar. Poxa, estamos sendo amados por todos em nossa volta? Poxa, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado com a gente. Tem alguma coisa de errado com a gente, se todos nos amam. Por quê? Porque Jesus diz, olha, vai haver divisão, vai haver confusão até entre os familiares, vão odiar mesmo. Não vão suportar. E olha, e odiado de todos sereis por causa do meu nome. Vai ser odiado, vai ser perseguido, caluniado, defamado. Então nós temos que olhar em nossa volta, entender. Porque muitas pessoas, por não entenderem esse lado, elas têm o verdadeiro Espírito de Deus. Elas têm. E elas são odiadas pelo fato de ter o verdadeiro Espírito. E elas ficam se questionando, onde está o erro? Onde está a falha? Por que aquela pessoa não vai com a minha cara? Por que aquela pessoa não gosta de mim? Elas ficam se questionando. Porém, elas não entendem que isso é bíblico. E elas ficam tentando agradar as pessoas. Meu amigo, minha amiga, você não tem que tentar agradar ninguém. A pessoa que tem o Espírito de Deus, ela não tem que ser soberba também e ficar pisando nas demais, não. Porque o Espírito de Deus é humilde. Mas preste atenção numa coisa. A pessoa que tem o Espírito de Deus, ela não tem que se adequar às normas do mundo para agradar quem é do mundo, não. A pessoa que é de Deus, ela tem que se adequar de acordo com as normas de Deus. Ela tem que agradar a Deus. Quem é do mundo não vai ficar contente com ela, não. Os que são do mundo não vão se agradar com a presença dela, não. E ela não tem que se importar com isso também, não. Em outras palavras, o incomodado é que se mude. Ora, se você está ficando ofuscado com o brilho da luz, feche seus olhos ou se mude, o problema é seu. Não se acende uma candeia, uma luz para colocar debaixo de uma cama, é para brilhar mesmo. O homem de Deus e a mulher de Deus que tem o Espírito de Deus tem que brilhar mesmo, tem que fazer a diferença mesmo. E o incomodado é que se mude. Se a pessoa está incomodada, ela que se mude. Ou ela aceita o mesmo Deus para viver em harmonia, em aliança, ou ela vai ter que sair andando. Você está entendendo como que funciona? Não é o homem de Deus e a mulher de Deus que tem o Espírito de Deus que tem que tentar agradar os que não têm o Espírito, que tem que ficar bajulando. Não, não é assim que funciona. O homem que tem o Espírito de Deus e a mulher que tem o Espírito de Deus, ele tem que ser humilde. Porém, se o que não tem está se sentindo incomodado, não se sente bem, ou ele vai ter que aceitar esse mesmo Deus para viver em harmonia, ou ele vai ter que sair andando, porque ele não vai suportar, porque ele vai passar mal. Passa mal, meu amigo. Se uma pessoa que tem o Espírito de Deus e uma outra pessoa que não tem o Espírito, se ela for uma pessoa totalmente possessa mesmo, ela passa mal. Ela não suporta. Ela pode até disfarçar.
Ela pode sorrir, ela pode te dar um bom dia, uma boa tarde, ela pode disfarçar, mas ela não suporta você. Você pode ter certeza, ela não suporta você. E há pessoas que são de Deus, que o Espírito de Deus, ele dá o discernimento. Ele mostra para a pessoa quando a outra não vai com a cara dela, que ela está sendo falsa. Ele mostra. Então não há nada em oculto que não venha à tona. Não há nada em oculto. Mas cedo ou mais tarde vem à tona. Então você, meu amigo e minha amiga, que talvez serve a Deus, professa a Deus e fica se queixando, poxa, eu não sei o que está acontecendo, aquela pessoa não vai com a minha cara, eu não sei o que está acontecendo, eu faço de tudo para agradar e a pessoa nunca está bom para ela. Você tem que meditar nos textos sagrados. Porque os textos sagrados mostram que é normal. Se fosse ao contrário, seria algo de se preocupar. Se todos amassem a pessoa que é de Deus, aí é preocupante. Pô, tem alguma coisa de errado. Agora, quando as pessoas odeiam, perseguem, caluniam, difamam, aí é normal. É normal, sabe por quê? Porque o Mestre Jesus disse que é assim que funciona. E odiado de todos sereis por causa do meu nome. Vai haver divisão, vai haver guerra, vai haver espada. Pais se levantarão contra filhos, filhos contra os pais, filha contra as mães, mães contra as filhas, sogra contra nora, nora contra a sogra. Os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Se vai haver inimizade até entre os familiares, imagine entre os que não são nem da família, que não tem nem o mesmo sangue. Imagine. Olha o que Jesus disse. Olha, se me chamarem de Beelzebu, quanto mais vocês. Se perseguiram a mim, quanto mais vocês. Se eles fazem isso com o madeiro verde, imagina com o madeiro seco. Em outras palavras, o que Jesus quis dizer, olha, se eu, que sou o próprio Deus, em forma de filho, jorrando do Espírito de Deus aqui na terra, me chamam de Beelzebu, me caluniam, me defamam, me pregam vivo no madeiro, imagino que não vão fazer com vocês que são os domésticos, que são menores do que eu, que são o madeiro seco, tem cheio de erro, cheio de falha. Imagino que não vão fazer com vocês. E aí você, meu amigo e minha amiga, que professa uma fé cristã, uma fé no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, é amado por todos? Quer um conselho? Medite nos textos sagrados, em você que é amado por todos. Medite. Tem alguma coisa de errado aí. Você vê o povo de Deus quando saiu do Egito? Deus era com os judeus daquela época. E até nos dias de hoje ele é. Essa é a mais pura verdade. Se você olhar para o país de Israel, você vai ver que é um país abençoado, porque a promessa de Deus não caiu por terra até hoje. Você vê o quanto eles incomodavam as nações, e incomoda até hoje. Por que você acha que as nações têm raiva na nação de Israel, têm ódio, têm inveja? Por que você acha? Olha o tamanho do país, é um país pequeno. Por que incomoda tanta gente? Sempre incomodou. Você vê que a nação de Israel, depois que possuiu a terra, por muitas das vezes, eles estavam quietos. Eram as demais nações que perseguiam eles, que vinham para fazer guerra com eles. Você vê inúmeras passagens onde os judeus estavam quietos. Estavam quietos, não estavam mexendo com a vida de ninguém. E aquelas nações vinham e perseguiam, e caluniavam, e defamavam, e armavam situações para prejudicar. Porque é assim que funciona, amigo. É assim que funciona desde o início. O homem de Deus, a mulher de Deus, causa incômodo. Incomoda muita gente. A luz ofusca as trevas, incomoda as trevas. Vai haver calúnias, defamações, perseguições, injustiças. Vai haver. Agora preste atenção numa coisa.
O que diz o Senhor Jeová? Ai daquele que toca em ungido meu. É como se tocar na menina do meu olho. Minha é a vingança, diz o Senhor Jeová. A pessoa que se levanta para prejudicar um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela não tem noção. Ela não tem noção o que ela está fazendo. Porque volta tudo para ela. Você pode ter certeza. É por isso que o homem de Deus e a mulher de Deus não deve se preocupar. Não tem que ficar se preocupando em agradar. Olha, o da esquerda, o da direita, o da frente, o da trás, olha, não vai com a minha cara. Deixa eu tentar agradar, deixa eu tentar. Não, para com isso, meu amigo, para com isso. Nós não vemos Jesus tentando agradar ninguém. O que crê for batizado será salvo, o que não crê está condenado. É para quem crê. Se você crê, amém. Se você não crê, vai na sua fé. Você não tem, meu amigo e minha amiga, que ficar bajulando as pessoas, não. Jesus não bajulava ninguém. O cristianismo é assim. Não é porque a pessoa aceita Jesus que ela tem que ser trouxa, andar de cabeça baixa aqui na terra, sair virando tapete humano. Não é isso que Jesus ensina, não. Ser humilde é não pisar nas pessoas, mas não é ser tapete humano e deixar ser pisado por elas, não. O homem de Deus e a mulher de Deus andam de cabeça erguida aqui nessa terra e tem postura. Sabe por quê? Sabe por quê? O Criador do céu e da terra é rei. Seus filhos e filhas são príncipes e princesas. Você já viu um príncipe e uma princesa andar de cabecinha baixa, sendo tapete? Você já viu? Nem escravo anda assim. Então preste atenção. Você, seja homem, seja mulher, que professa uma fé no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Espírito de Deus é cabeça erguida. Não é para menosprezar as pessoas, nada disso. Tem que respeitar. Agora, não é ficar bajulando, ficar tentando. Não, não é assim que funciona. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Não devemos ser arrogantes, porque a arrogância é do diabo. Temos que ser humildes no trato com as pessoas. Agora, se as pessoas odeiam, pena delas. Que Deus tenha misericórdia delas. Deixa odiar. Porque quanto mais ódio elas tiverem, mais a gente brilha. O ódio que elas lançam no homem de Deus, na mulher de Deus, a raiva, a inveja, a perseguição, a defamação, é combustível para que essa fogueira acenda cada vez mais. E cada vez mais a pessoa brilha. Você pode ver o povo de Deus, todas as vezes que foram perseguidos, caluniados e defamados, todas as vezes eles se destacavam e cresciam ainda mais. Preste atenção. Quando Faraó disse o seguinte: olha, nós vamos colocar os judeus para ser escravos. Vamos judiar desse povo. Quanto mais judiava, mais o povo crescia. Vamos pôr impostos. Quanto mais prejudicava, mais o povo crescia, mais o povo arrebentava. Então, meu amigo e minha amiga, a palavra do Senhor Deus diz o seguinte: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. Pode levantar o inferno inteiro, pode levantar o próprio Satanás, pode levantar quem quiser, pode vir com o ódio que quiser, com a defamação que quiser, com a calúnia que quiser. Pode fazer o que quiser, nenhum mal sucederá a ti, nenhum mal chegará à sua tenda. Acabou, não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Então, não se preocupe. Você, seja homem ou seja mulher, que professa uma fé no Deus de Abraão, no Deus de Isaque, no Deus de Jacó, não se preocupe com o que as pessoas pensam, falam, deixam de pensar, deixam de falar. Não se preocupe. Deixa caluniar, deixa defamar, deixa falar mal, deixa odiar. Não fica perdendo tempo tentando agradar, não. Não perca tempo, não. Se essas pessoas não fizessem isso, aí sim seria preocupante. Mas enquanto estão fazendo isso, é sinal que está incomodando. E se está incomodando, é porque está no caminho certo. Agora, se não estivesse incomodando, aí seria preocupante.
Então você, meu amigo e minha amiga aqui, é amado por tudo e por todos? Começa a se despertar. Porque Jesus diz, olha, e odiado de todos sereis por causa do meu nome. Vai haver divisão até na família. Será odiado até pelos familiares. Ah, eu sou amado por todos. Todos me amam. Olha, se desperte. Alguma coisa não está batendo com os textos sagrados. Se examine se realmente está no caminho correto. Então, a nossa preocupação é a seguinte: o Criador está feliz com a gente? Estamos de acordo com o Criador? Se sim, amém. Porque mais importa obedecer a Deus do que ao homem. O resto é resto. O resto não importa. Não importa. Então, essa é a palavra do Senhor Deus.